Quem quer começar? Pode ser, vamos lá. Ô Dário, tudo bem? Só uma perguntinha em relação ao óculos. E para quem tem problema de visão? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Ele tem um controlezinho aqui que ajusta o grau. Eu também tenho problema de vista e ele tem um pequeno ajuste de foco que te ajuda a... Experimenta, com e sem. Você pode usar o seu óculos e tem um ajuste, sem o óculos tem um outro ajuste. Dário, foto e vídeo 360 para o Instagram tem uma previsão? Putz, tem, mas eu não posso te falar. Ô Dário, mais uma para você. Eu queria que você falasse... Falei, sócio. Queria que você falasse um pouquinho do programa do FB Start também. Eu acho Show que de é bola. interessante para o pessoal. Então, a gente tem um programa de ajudar, um programa de aceleração, que ele funciona basicamente com um pacote de aplicativos e ferramentas que são oferecidas para as startups que fazem parte. Hoje a gente tem dois tipos, o programa foi relançado agora no início do mês, então a gente tem dois tracks, o Bootstrap e o Accelerated Track, são dois módulos. Num deles a gente oferece até o equivalente a $30 mil em benefícios para os participantes e no segundo até $80 mil de benefícios para os participantes. Então um conjunto de ferramentas que inclui inclusive um cupom de anúncio no Facebook, né? Hoje o Facebook é a ferramenta de maior promoção de downloads de apps no mercado mundial e esse cupom de anúncio pode ajudar no crescimento da audiência das apps também e várias outras ferramentas. A gente tem a TakeNet como usuária do FB Start. A gente teve mais ou menos 500 startups aqui no Brasil que já receberam o FB Start, $13 milhões transferido sem contrapartida para o ecossistema brasileiro. Dá um respiro aí para o Dário. Dani, sobre o Cubo, qual que é o critério para ser residente lá no Cubo? E não sei se você pode falar do valor para poder participar. Qual que é o seu nome? Léo. Sua startup, Léo? Eu sou da Way Carbon aqui no parque. Léo, é o seguinte, as pessoas se inscrevem através de um agendamento comigo ou com o Flávio e a gente bate um papo, a gente quer conversar, conhecer principalmente o empreendedor e o projeto da startup, como que ele está no mercado. Então, são 3 momentos. O primeiro momento, conversa comigo e com o Flávio. À medida que a gente vê que é um projeto já está maduro, com cliente, já está rodando, já está faturando, e são principalmente startups que precisam de uma outra etapa para alavancar o seu negócio. Então, a gente está em busca de startups que queiram alavancar o seu negócio através de novas parcerias, precisando de investimento, e são geralmente startups que já passaram por um processo de aceleração. Então, a gente tem lá, por exemplo, startups como Simpla, que tem uma residentes lá, Sambatec, que vocês conhecem também, TakeNet também está lá. Então, são startups que já passaram por um caminho, já estão mais evoluídas. E depois também, eles passam por uma entrevista com a equipe de inovação do Itaú e com os investidores da Redpoint Ventures. E o valor varia, né? Então, quando a gente fala que o Cubo é um coworking, eles fazem um contrato de locação que varia de 3 meses, 6 meses a 1 ano. Esse contrato ele vai sendo renovado de acordo com a necessidade da startup e a startup fica lá à medida que o Cubo está valendo a pena para ela na geração de negócios. E esse valor varia de acordo com o tempo de contrato e o tamanho da equipe. Então, são locação de espaços em formato de estúdio ou formato de coworking. Posso fazer? É para o Dário de novo. Meu nome é Silvia, eu tenho uma empresa também, mas eu sou pesquisadora da UFMG e minha pergunta é mais referente à minha pesquisa. A gente está trabalhando um pouco com cartografia de rede, coleta de dados e análise visual
em GFI, não sei se você conhece isso, NetVis. Nada disso. Nada disso, né? E é super... então acho que não vai valer. Não vai dar liga, né? Não vai dar liga. Desculpa. Então deixa quieto essa parte. É porque é muito controverso em termos de segurança de dados, até que ponto o Facebook libera seus dados ou não. E tem algumas ferramentas que ajudam a coletar esses dados. É mais ou menos por aí, assim. Mas não- essa não pergunta é foi uma legal. pergunta, A gente tem uma... Obviamente, tem... o Facebook aprende muito rápido com os usuários. Então, tem os canais... para quem já teve algum problema com o Facebook de alguma maneira, existem centrais de atendimento monitorando comportamento de rede, conteúdos ilegais. Enfim, existe um cuidado muito grande de curadoria no conteúdo. E a gente, há um tempo, em 2015, a gente refez as autorizações das apps para acessarem dados de usuários. E a gente viu que quanto menos dados as apps acessam do perfil do usuário, mais o usuário rapidamente concorda, dá aquela permissão. Quando abre aquela lista enorme. Então, o usuário hoje ele tem total controle. Então, esse é um pré-requisito. Então, basicamente, tudo que se vocês não conhecem as permissões que vocês estão dando para as apps, eu recomendo vocês verificarem para cada app individualmente e gerenciar o que você quer compartilhar ou não. Hoje está tudo na mão do usuário. A gente tirou uma série de mecanismos de indução de permissão que existiam anteriormente. Isso hoje está muito claro para o usuário o que de fato cada app vai acessar em termos de informação. Ele pode, no momento posterior, cancelar uma determinada permissão ou cancelar uma app muito rapidamente. Então, e a questão do monitoramento, assim, a gente tem muito poucos incidentes comparado a 1,65 bilhões de usuários. A gente tem muito poucos incidentes de dados e tem equipes muito, assim, 24 horas por dia monitorando qualquer digamos, comportamento suspeito de apps, de robôs, enfim, de phishing, enfim, qualquer coisa que possa, de qualquer forma, capturar dados do usuário sem a permissão dele. Pegando aí o robô, era porque a minha segunda pergunta sobre robôs, que eu estou pesquisando especificamente, meu objeto de estudo são robôs que escrevem, Natural Language Generation. E teve aquele exemplo que não foi do Facebook, mas foi do Twitter, que foi a TAI. E o tanto que a gente, os desenvolvedores, não tem controle de como os robôs vão agir. Já teve alguma experiência que o Facebook já está treinando e já está usando robôs na sua... E como que está sendo isso? Se está sendo positivo, se não está? Se você souber também, que eu não sei se é sua área. Não. A gente tem, sim, a Amy, né? Não sei se você acompanha, a Amy, que é o nosso robô. Ela já está, enfim, num estágio bastante avançado de desenvolvimento. Existe também uma plataforma aberta associada ao Messenger que pode ser treinada em algumas linguagens, em alguns comportamentos, e ela pode inferir, como eu comentei, por percentual, algumas respostas que não são tão lógicas para ela nesse momento. A questão de robô, eu acho o seguinte, quem tem robô trabalhando, eu tenho uns 2 robôs trabalhando para mim hoje, enquanto eu estou aqui, né, eu adoro dar esse exemplo. Em 2016, agora no final do ano, meia-noite, 1 segundo de 2016, todos os meus amigos receberam, foi postado no meu perfil, um Feliz Ano Novo no Facebook. E eu não pedi para o robô fazer isso. O robô tomou essa atitude, essa iniciativa, porque ele viu que era ano novo e seria legal. E foi um dos posts que mais curtiram. Pô, você deu Feliz Ano Novo meia-noite e 1. Eu falei, pô, viu? Bacana. E tem várias. Eu acho que assim, botar robô para trabalhar para a gente vai ter o desafio de treinar, vai errar muito. Talvez num determinado momento, ele tenha mais autorizações do que você. Eu trabalhava na Qualcomm, uma vez ele publicou um artigo sobre a Qualcomm, que a Qualcomm ia ser processada na Europa por um determinado motivo. Aconteceu esse incidente também. O cara falou, pô, mas você publicou isso daí? Puta, o robô, ele tweetou
Eu fui lá e cancelei, aí proibi, botei mais algumas palavras. Então, é questão de você treinar e a gente vai tendo um processo de aprendizado de como lidar com isso. Agora, uma coisa que eu acredito, que eu preciso falar, é o seguinte, as pessoas falam, puta, o robô vai tomar conta, né? A gente vai virar casulo e os caras vão sugar a gente por trás, a nossa energia, né? Vai virar um Matrix. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a inteligência humana ela também se torna elástica, né? Então, o processo disso é o processo criativo que a gente tem. Se a gente fizer um hackathon hoje aqui, todo mundo dá a melhor ideia possível, colocar 100% da sua inteligência na mesa. Amanhã a gente voltar e pegar a mesma ideia, a gente vai fazer melhor. Então, enquanto o robô vai saber fazer A, nós já vamos saber fazer AB. Quando ele aprender AB, nós já vamos fazer ABC. Então, o humano sempre vai... Eu acredito nisso, a gente sempre vai estar na frente do robô. Queria só dar um depoimento aqui nessa história do robô. Tem mais ou menos uns 6 meses que eu estou usando um na minha caixa de entrada. E assim, eu acho que para a maioria de vocês aí é um grande terror, é um inferno ter que lidar com um volume muito grande de e-mails. E tem startups hoje que já te fornecem isso por um preço acessível. Então, você assina um serviço, ele se instala atrás do seu e-mail, né? E aí você, assim que você assina o serviço, ele deixa o robô rodando em todos os seus e-mails. Ele lê absolutamente tudo. Claro que tem os protocolos de segurança, né, e tudo mais, mas ele lê tudo e começa a entender o que é relevante para você e o que não é tão relevante. Para vocês terem uma ideia, hoje minha caixa de entrada, eu abri, ela estava com 60 e-mails na minha inbox, que é realmente o que é prioridade. A minha caixa, que não é prioritária, ele sozinho, nas últimas semanas, colocou 700 e-mails para lá. Então, dia a dia, eu consigo falar para ele o que é realmente relevante, para ele aprender para a próxima, e fazer o contrário também. Se por acaso ele se enganou, colocou numa caixa que não deveria e deveria vir para a minha caixa de entrada. Então, assim, na minha vida, pelo menos, fez uma diferença absurda e, sei lá, devo ter pago $30 no ano, alguma coisa nessa linha, assim. Então, é uma coisa que está bem real, já está bem próximo. E tem alguns, esse eu não assinei, mas eu já li o site, já vi falar de robôs secretária. Você manda um e-mail para ela, para Lígia@fulano de tal, coloca as outras pessoas em cópia e ela olha na sua agenda quais horários você tem disponível, te sugere um horário para todas as pessoas, sugere também um local para todos se reunirem e faz isso de uma forma automática. Já está acontecendo, já tem preço, dá para todo mundo assinar esse tipo de coisa. Está ficando bizarro. Para o Felipe, que já está aí com o microfone. Felipe, a Supersonic começou com uma rede virtual, né, de profissionais. E, pelo jeito, migrou para uma rede física também. Eu queria que você falasse um pouquinho da produtividade do trabalho remoto e por que da decisão de trabalhar fisicamente. Bacana, legal. Na verdade, a gente migrou para um modelo misto. Hoje, aqui no BHTech, nós somos uma das empresas não residentes. A gente não tem um escritório físico aqui no BHTech, mas a gente tem, assim como no Cubo, né, a gente tem a oportunidade de se reunir aqui de tempos em tempos e a gente faz isso todo mês, 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias. E a gente reúne a equipe quase inteira aqui, né, porque hoje a gente tem gente no Rio, o nosso administrativo financeiro está em São Paulo, a menina de vendas que a gente estava conversando estava na Austrália. Então, assim, a maior parte das pessoas que está aqui em BH, mas não é um impeditivo. As pessoas que podem trabalhar com todos os tipos de pessoas em qualquer lugar, não só Brasil, mas mundo. E a gente começou assim desde o primeiro dia. Né? Era premissa minha e do Rafael, a gente falou, não, a gente acredita no trabalho remoto, conheci algumas empresas que apostavam muito nisso, que viam o valor em você ter flexibilidade, em você poder atuar com diferentes pessoas, porque isso é uma coisa muito difícil hoje em dia, né? Se arrumar pessoas competentes em áreas muito específicas. Então a gente não queria se limitar, né? E queria também fugir do trânsito. Essa é a grande verdade. E aí no belo dia eu cheguei para minha mulher e falei, tô em casa a partir de hoje e a Supersonic está nascendo. E há 3 anos a gente está assim. A Supersonic ela é 100% remota. E aí a gente usa ferramentas. A gente hoje usamos muito o WhatsApp para trocar mensagens de voz rápidas, né, com a gerente de projetos sobre coisas específicas. Todos os nossos projetos estão dentro de uma ferramenta de gestão de projetos que todo mundo tem acesso. E aí várias outras ferramentas de comunicação, né, como o Slack, que todo mundo conhece. E ela tem rodado assim, e para os clientes também tem sido positivo. Né? Um dos nossos primeiros clientes era em Santarém, no Pará. E a gente atendeu esses caras por um bom tempo sem ter nenhum problema. A gente nunca se viu. A gente foi se ver ano passado no RD Summit em Florianópolis, a gente se encontrou lá.
mas atendemos os caras super bem, virou até um case, e a gente fazia reuniões periódicas, né, por teleconferência, videoconferência, e a gente, para o nosso caso, né, cada empresa é uma empresa, para o nosso caso tem funcionado muito bem, e desde o primeiro momento foi assim. Tem sido legal. Sim. Beleza. O produto que a Supersonic oferece. Você comentou sobre marketing de conteúdo, todo o trabalho no funil de vendas, né? Mas dentro do funil de vendas, em que segmento a Supersonic é excelente? Boa pergunta. A gente trabalha no que a gente chama da porta para dentro. A gente pega os sites a partir do momento que eles já têm visitas. O Supersonic não trabalha para gerar visitas. A gente indica parceiros como a Rock Content, que faz um conteúdo legal para atrair as pessoas para o site. Indica agências que vão fazer anúncios no Facebook, anúncios nos links patrocinados para trazer gente para casa. E a gente pega todas essas pessoas que estão chegando no site e primeiro vai entender por que essa pessoa não está fazendo o que o dono do site quer que ela faça. É um problema no layout? É design? É usabilidade? É o texto. Muita gente esquece da redação, fica mexendo em fluxos e não sei o quê, e esquece que o site tem que ter uma boa redação. A gente fez uma pesquisa informal um tempo atrás e viu que uma porcentagem altíssima dos sites, principalmente no Brasil, não tem um título. Como é que você faz um anúncio numa revista, um anúncio na TV sem ter um título, uma chamada? Então, se o usuário cai num site e não tem nenhum título que o receba e fale por que ele deve comprar ou deixar o contato dele no seu site ao invés do concorrente, já tem alguma coisa errada. E 90% do nosso trabalho é, inclusive, em cima de redação. Muita gente acha que é fazendo teste AB. Né? Teste AB é o fim da ponta. Então, a gente estuda primeiro o comportamento das pessoas, entende onde que o site pode ser melhorado, levanta hipóteses junto com os clientes, chega para os clientes, aprova essas hipóteses do que pode ser melhorado e produz essas hipóteses. E aí, quando essas hipóteses estão prontas, a gente coloca dentro de uma ferramenta de teste AB. E aí, o site fica rodando com duas versões ao mesmo tempo. Eu posso estar acessando o site agora, vendo uma versão da homepage do site. Você pode estar acessando agora e vendo uma versão completamente diferente da mesma página. E aí, quem vai dizer para a gente o que está funcionando e o que não está, não é a minha opinião, a sua opinião, é a matemática, é a estatística. Ele mostra, por exemplo, que a minha página está convertendo 1%, a sua está convertendo 2%. Opa! 100% de aumento na taxa de conversão. Isso no fim de 6 meses, isso no fim de um ano, é muita, muita, muita coisa. Então, assim, são pequenos ajustes, né, um ciclo, é infinito. Todo site pode melhorar sempre. O seu trabalho só terminaria se o site atingisse 100% de taxa de conversão. Todo mundo que pisa no site, deixa um contato. Todo mundo que pisa, pega o telefone e liga. Não existe site com 100% de taxa de conversão. Então, assim, até grandes sites que têm taxas altíssimas, a pessoa pode chegar e ir embora. Então, é primeiro entender muito, fazer muito diagnóstico e testar isso. O que pode melhorar? E aí, quando você põe em teste, você diminui seu risco. Né? Eu não vou pôr nada no ar de forma definitiva que perdeu no teste. A gente só sobe as vitórias. Então, é esse escopo, assim. E aí, as pessoas que trabalham em vários pontos. Pode criar uma página nova, pode fazer pequenos ajustes numa página, pode auditar um site em até 15 dias, por exemplo. Para o cliente, pelo menos, ter uma ideia de onde que ele pode começar a melhorar. Ele não tem a menor ideia. Mas aí a gente já mostra para ele alguns caminhos e depois ele vai tocar o barco, tocar o projeto da forma que ele quiser. Meu nome é Marcela e eu queria entender, a gente está falando de rede aqui, mas considerar Facebook, Messenger, WhatsApp de forma separada não faz o menor sentido, né? E eu queria que vocês dessem dicas de como vocês fazem isso para promover tanto o Cubo quanto a Supersonic, integrando as diferentes redes que a gente tem hoje e para o Dário um pouco qual é a diferença do conteúdo, qual conteúdo gera mais engajamento para cada rede. Então, assim, o que dá mais ibope no Instagram talvez não dê tanto ibope no Facebook, né? O que é legal de mandar numa lista de transmissão no WhatsApp talvez não funcione no Messenger. E aí queria escutar de vocês. Bom, eu sou uma pessoa super conectada que adora rede social. Mas eu aprendi que cada pessoa tem uma identificação maior com uma específica, né? Isso também varia da faixa etária, da região do país, as manias das pessoas. Lá no Cubo, quando eu entrei, eu fiz um teste qual rede social e o que a gente usa em qual formato em cada momento. Então, a gente usa o Facebook para mostrar o que acontece no dia a dia, com muitas imagens.
E a gente tem o Snapchat, que é a grande onda do momento aí, para contar de uma forma mais informal e extrovertida o que acontece no dia a dia. Então, são as duas ferramentas que eu tenho mais adesão das pessoas e acompanhamento no dia a dia. E, principalmente, Facebook, por exemplo, depois do almoço até de madrugada, tem um pico muito grande das pessoas, né? É a primeira rede social empresa que eu acompanho, que tem muita gente acompanhando num nível alto o tempo todo. Mas, para mim, o que é mais importante são as relações pessoais. E a gente quer cultivar isso também lá no Cubo. Então, não adianta eu só, às vezes, me sentir até amiga já do Dário, de tanto mandar um mensagem para ele, mas se a gente não tem uma relação mais pessoal, de conhecer um pouco mais, né? E a gente faz isso, inclusive, no jeito que a gente recebe as startups, desde a seleção, a gente chama, toma um café, vamos conversar, vamos entender um pouco da vida desse empreendedor, o que ele traz de trajetória. A gente olha muito a questão de rede. Quando a startup ela é selecionada, a gente não olha só a startup que ela tem possibilidade de entrar, mas principalmente quem está lá dentro e como a startup que vai entrar pode fazer negócio e ajudar a outra que está lá dentro. E lá a gente aloca as startups no ambiente físico de acordo com a área de mercado, de atuação. Então, por exemplo, sentam as startups fintechs juntas, porque na hora que eu levar um banco, uma outra empresa que possa ser parceiro, que possa ser cliente, eles podem compartilhar esse dado desse cliente, uma faz uma parte do serviço, a outra atua de uma outra forma. Então, quando a gente fala de criação de rede, as startups do Cubo, elas compartilham, inclusive, a base de clientes, o CRM delas, né? E a gente está criando algo que é o Alumni. Então, o Cubo ele foi inaugurado em setembro do ano passado, não tem nem um ano ainda, mas a gente já está trabalhando com os fundadores o sentimento de fazer parte de um grupo, que esse grupo a gente deseja que essas startups tenham cada vez mais sucesso e que elas possam alimentar quem que vai chegar daqui a um tempo. Então, hoje a gente tem 53 startups, cada dia chega 2, chegam 3, não é igual uma aceleradora que tem, abriu inscrição por um período, então elas vão entrando de uma forma orgânica, mas a gente quer formar uma comunidade onde uma startup que está numa fase mais evoluída, que já tem uma certa experiência, ajudem as outras que estão numa fase que precisa de ajuda de alguma forma. Então, quando a gente fala de rede, é rede de relacionamento, de uma forma mais pessoal, de colaborar um por todos, todos por um. E a gente também tem a cultura de comemorar as vitórias uns dos outros. Então, isso é muito legal. E é o clima do dia a dia lá dentro. Apesar de eu não estar no contexto muito social da coisa, né, a gente trata mais os sites, mas eu acho que a dica que eu poderia dar nesse sentido é o que a gente faz no dia a dia com todos os clientes, que é testar. Tudo que você tiver de ideia, tente testar ao máximo, né? Colocar na prática mesmo, né? Você tem uma ideia de um conteúdo, né? Depois de um tempo, olha se aquele conteúdo está sendo mais relevante ou não. Para muitos clientes, a gente tem visto que até o WhatsApp, dentro de sites, grandes sites, e sites até e-commerces, tem sido uma das melhores ferramentas de taxa de conversão. Porque o público brasileiro já tem essa inclinação muito forte de social, de tirar dúvidas, de ter alguém para dar a mão, né, e conduzi-lo pelo caminho. Então, às vezes, ele não vai atravessar um carrinho de compras inteiro se não tiver alguém ali que ele possa, né, dar um alô. E o WhatsApp faz muito isso. A mesma coisa com chat online. Né? A gente tem visto excelentes taxas de conversão com equipes de vendas bem preparadas e quando os chats ficam ali do lado e dão um alô na hora certa. Às vezes o cara está lendo uma página de um produto, de um serviço, já por 30 segundos, aí você fala, opa, está na hora de entrar. Aí você ativa um chat e pergunta, e aí? O que está acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma forma? A gente faz muito isso com pesquisas, né? Muita gente fica tentando ter ideias de como melhorar o site. O que a gente faz no dia a dia? A gente pergunta para as pessoas. A gente manda um e-mail, coloca uma perguntinha no canto do site e fala, por que você não está convertendo aqui nesse site? E as pessoas respondem. As pessoas te devolvem esse feedback e a gente atua em cima deles. Então, acho que uma boa dica é testar tudo que puder. Nós temos mais 7 minutos para encerrar, e aí só tem para mais 2 perguntas, ok? Mas você pode falar. Tá? Não, tranquilo. São várias redes diferentes. Eu acho que a pegada é essa mesma. Você tem ferramentas diferentes para cada coisa que você vai fazer e cada público que você vai interagir. Eu acho que a questão dos grupos hoje no Facebook funciona muito bem. O Brasil
é um dos países que mais se cria grupos e que tem maior interação dentro dos grupos. Isso tem funcionado muito bem. Enfim, vários assuntos que eu tenho tratado hoje em dia, dentro de um grupo específico, fica bem mais dinâmico. Você tem certeza que as pessoas que estão ali, que você está compartilhando, elas estão entendendo o que você está falando e elas estão interessadas naquele assunto. Eu acho que a questão dos grupos é uma dica. Estou dando dicas pessoais. A questão dos posts no Facebook, o Brasil é o terceiro país no mundo em publicação no Facebook e eu acho que realmente você está junto com as pessoas, você comentar, não só você compartilhar, mas você fazer parte do momento das pessoas, compartilhar das vitórias dos outros, não só das suas. Eu acho que isso tem um pouco de comportamento interessante também dentro do Facebook, que às vezes as pessoas querem só publicar, né? Mas se interessa também pelo que a pessoa está comentando, pelo que ela está compartilhando contigo. A questão dos reactions também foi uma grande pegada. Por incrível que pareça, hoje no Brasil o reaction número 1 é o amor, não é o curtir, é o amor. Então a gente tem de fato, você demonstrar interesse pela que aquela pessoa está publicando. Então acho que tem um aspecto bem bacana nisso daí. A questão do WhatsApp, o WhatsApp ele virou uma ferramenta de negócio, aproximação de família, mas ele tem um aspecto, talvez, para mim, eu estou falando pessoalmente, se uma pessoa me chama no WhatsApp, eu acho que eu preciso conhecer aquela pessoa. Tem que ter alguma ligação anterior, ou pelo menos saber quem é aquela pessoa. Chega um número de telefone sem o nome, é uma coisa, já é spam. Já quando você chama pelo Messenger, ele tem um cold call no Messenger, ele funciona talvez melhor. Eu acho que funciona melhor. Porque aí você vê quem é a pessoa, você sabe, você pode ter acesso a quem que está falando com você e ter um contexto maior daquela conversa. Então, eu acho que nesse ponto o Messenger ele tem uma conversão maior no primeiro contato. Nessa semana foi... E segurança, você sabe com quem você está falando, você está vendo o perfil, você vê uma foto do amigo dele, sabe de quem ele é amigo. Então, acho que tem um aspecto de primeiro contato bem mais efetivo. E o Instagram, ele tem hoje uma taxa de... é uma comunidade de usuários muito interessados em tudo que é postado lá. Então, ele tem taxas de conversão muito, muito grandes, ele tem um interesse muito grande em tudo que entra no Insta, o pessoal adora. Então, ele é uma rede surpreendente, até para as marcas se surpreendem muito com um formato bem descolado que é colocado lá. Ele tem uma taxa de retorno, porque justamente tem um aspecto mais visual, um aspecto mais bonito. É um lugar legal, eu acho que é um lugar, eu não sei se para vocês, mas realça os detalhes, é um lugar legal de estar, né? A gente, sei lá, quando eu estou dentro do Instagram, eu fico feliz. Boa tarde, meu nome é Mariana e minha pergunta é para a Dani. Você comentou sobre a relação entre as grandes empresas e as startups. Eu queria entender, hoje a relação entre as grandes empresas e startups, ela é mais comercial, né, prestação de serviço, ou como é que está, principalmente lá em São Paulo, essa relação de co-desenvolvimento, projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com as startups? Que a inovação aberta com universidades, com outras empresas, a gente já tem. Como se insere a startup nesse contexto de inovação aberta? Tá. Antes do Cubo, eu trabalhei em outros projetos com outras empresas de tecnologia, Programa Startup Brasil e algumas universidades, e eu dava consultoria também para algumas empresas. Então, a gente percebe que as empresas perceberam que elas precisam ser inovadoras para se manter no mercado. Se ela está hoje no primeiro lugar no mercado que ela atua, não significa que ela vai permanecer, se ela continuar fazendo do mesmo jeito. Então, as empresas elas descobriram que elas precisam ser inovadoras e a tecnologia pode ser o eixo principal. E elas precisam aprender como ser mais dinâmicas, flexíveis, inovadoras e tecnológicas. E as startups elas já nascem tecnológicas, elas já têm esse diferencial. Então, tem uns 3 anos mais ou menos que as grandes empresas elas querem
fazer algo e muitas delas não sabem o quê. Então, tem até o Instituto de Inovação, a Tropos Lab, que também dá consultoria para as empresas, ajudando as empresas a descobrirem como elas vão se relacionar com as startups e até mesmo se preparar para ter uma startup como uma fornecedora. Porque o time da startup ele é muito rápido, ele é muito dinâmico e a maneira de trabalhar também. Então, às vezes, numa grande empresa, você tem um processo muito engessado, uma burocracia muito grande e coisas simples demoram a acontecer. E a startup ela vem chocar, né? Ela vem mostrar essa diferença. Então, algumas empresas elas estão criando programas de aceleração. Outras empresas querem estar próximas das startups para ficarem por dentro das principais tendências. E o Itaú, por exemplo, ele está tentando mudar a cultura dentro da empresa, colocando os funcionários em contato com as startups. Então, não é só a parte digital, que ela tem que se manter inovadora e sair na frente e tentar ser o melhor, mas também como que acontecem as coisas lá dentro. Então, dentro do Cubo, a gente tem pessoas de várias empresas participando de eventos, workshops, cursos, happy hours, que acontecem de 4 a 5 por dia, de diferentes empresas e diferentes instituições. Então, quando essas pessoas interagem entre si, só o fato de estarem trocando cartão e conversando já vão gerar novos projetos, novas sociedades, novas parcerias. E, principalmente, a pessoa volta para a empresa com uma inquietação, né? Então, a gente já começa a mudar comportamentos e formar o nosso jeito brasileiro. A gente fala muito do Vale do Silício, mas a gente tem no Brasil lugares incríveis e cada região tem a sua maneira de trabalhar, que a gente pode fazer uma troca muito grande também, né? Então, por exemplo, lá no Cubo a gente tem um dia que chama Cubo Day, que a gente abre para a comunidade, para as pessoas que querem conhecer o Cubo. A gente conversa, mostra como que funciona, apresenta startup, faz um tour e no final tem uma dinâmica de integração entre as pessoas. Isso tanto para a comunidade, para a sociedade, quem estiver em São Paulo se inscreve e vai, quanto para os funcionários do Itaú. Então, isso tem sido bem interessante. E mês passado nós tivemos um evento com 100 CEOs de empresas diferentes, de diversas áreas do mercado, que estavam lá ouvindo, assim como vocês estão aqui, e à frente eram várias startups contando o que elas faziam. E acabou esse evento, a caixa de e-mail estava lotada, porque todo mundo queria ter mais um contato, conhecer um pouco mais alguma startup específica, como que fazia para inscrever os funcionários para os projetos do Cubo, para participar de alguma atividade. Então, a gente vê que as empresas elas estão abertas para interagir, aprender, trocar experiência, fazer parceria. É um movimento bem interessante que está acontecendo. Eu falo muito, né, gente? Oi. Eu queria perguntar para o Dário a opinião dele, resumidamente, da visão do Facebook, que vocês estão investindo em inteligência artificial. Eu queria saber como que vai ser essa questão de análise preditiva de dado. Então, a pessoa posta lá que ela está a fim de suicidar, alguma coisa assim, ou cometer um crime. O Facebook vai agir de alguma forma ativa em relação a isso? Não, hoje já existe várias equipes dentro do Facebook que fazem análise preditiva de conteúdo e identificação. Existe uma cooperação muito grande do Facebook com as autoridades na investigação de crimes, na denúncia, no bloqueio de conteúdos que não são próprios, enfim, a denúncia de coisas que não poderiam estar sendo publicadas ou que são suspeitas dentro. Existe hoje várias equipes, 24 horas monitorando e ferramentas, robôs que nos ajudam nessa tarefa. Vou te dar um exemplo, né? Só para você entender. Cada job post lá no Facebook recebe 200 mil currículos, mais ou menos. Então, quem faz a seleção é o robô. Assim, quem faz a seleção dos posts, quem lê os posts. Então, a gente tem um monte de robô trabalhando para a gente,
que não são perfeitos, cometem erros, enfim, mas que estão sendo treinados para melhorar a assertividade das coisas. Eu queria falar com o Felipe para parabenizar pela palestra, achei muito bacana. Obrigado. Essa coisa do marketing digital, eu fiz pós em marketing, né? Legal. E assim, é interessante como é que as coisas realmente vão se transformando, né? Porque na minha época eu aprendi que é muito importante você estar junto ao seu cliente, Sim. mas face to face, né? E aí você conta, né, até que virou um case, e o caso de um cliente que você veio a conhecer muito depois, né? Então, assim, a gente vê que o mundo está em transformação e acho que as tecnologias estão aí para ajudar, né, para incrementar as vendas, o conhecimento. E foi mais para te parabenizar mesmo pelo seu trabalho. Muito bacana, adorei sua palestra. Que bom, obrigado, muito obrigado. E, Dani, eu queria te perguntar, eu vi que você tem mais essa coisa assim do contato mesmo, face to face, né? Muito ligada a essa parte. E saber se lá no Cubo tem alguma startup da área de ciências da vida, de biotecnologia, ou porque assim que a gente vê que o mundo está muito mais ligado, entre aspas, às tecnologias, né, a rede social, internet, vendas online, mas eu sou da área biológica, né? E a gente, né, já trabalhei numa startup já trabalhei em 3 startups de biotecnologia, mas a gente não vê assim tanta coisa surgindo tão rapidamente nessa área como nessas áreas mais assim digitais, né? Se lá no Cubo tem alguma empresa dessa área de ciências da vida, de biotecnologia. Posso só fazer um comentário bem rapidinho Lógico. antes sobre essa questão do remoto que você falou, né, do face a face? Isso é tão importante que a gente tinha como padrão falar 100% à distância com todos os clientes. Uhum. E aí a gente foi percebendo que em determinados projetos seria muito importante a gente ter alguns momentos cara a cara. E aí, para determinados projetos, hoje a gente faz todos os starts de projeto presencialmente. Então, a gente foi para Floripa recentemente, passamos um dia com o cliente, fomos para São Paulo recentemente, passamos um dia inteiro com os clientes e tem sido muito legal, né? Então, a gente faz o start presencialmente, faz entrevistas, almoça juntos e tudo mais, e depois volta para casa e toca o projeto inteiramente remoto e tem sido bem legal isso. Já dá para fazer tudo direto. Com né? certeza, mas foi uma evolução, porque antes a gente era 100% remoto com os clientes. É porque aí a gente entende que a gente precisa de conhecer melhor o cliente para a gente poder desenvolver um melhor trabalho, né? Qual que é o seu nome mesmo? Ana. Ana. Eu falo muito das questões da relação mais pessoal. É uma maneira como ela impacta, né? Até nas relações online. Então, se acabei de conversar com você aqui, quando você me manda um e-mail, entre em contato comigo por Messenger e tal, a nossa relação já vai ser feita de uma maneira melhor e diferente, com muito mais atenção. É muito nesse sentido. Mas lá no Cubo a gente não tem uma startup especificamente de ciências da vida, mas nós recebemos essa semana o pessoal do Bio Startup Lab daqui de BH. Eles fizeram um bootcamp, foi uma reunião incrível, que eles estão usando o espaço do Cubo para ser um ponto deles em São Paulo. Então, eles fizeram uma reunião contando o que eles fazem, quais as áreas que eles buscam as startups, chamando as pessoas para se inscrever e falando sobre conteúdos, né? Então, eles estão começando a plantar essa sementinha e incentivar. Então, como eu disse, é para todos. Então, temas assim, startups, são sempre bem-vindos. Boa noite. Meu nome é Marcela, eu sou empreendedora da Mileus. A Mileus é uma empresa de biotecnologia, coincidentemente falando. A gente, inclusive, já usou do espaço do Cubo para um evento no ano passado. O Cubo estava recém-inaugurado, a gente fez um lançamento de um produto lá, foi muito legal. E ciência, só um parêntese, né, antes da minha pergunta, acho que ciências da vida é um campo que está crescendo muito, a gente está tentando surfar, pelo menos, essa onda de startups e, em breve, a gente vai procurar vocês lá no Cubo novamente para bater um papo e usufruir também do espaço, que a gente acha bem legal. Bom, mas a pergunta que eu queria fazer é, como empreendedora e pensando nessa questão da rede, do uso das redes sociais, eu vejo muito que hoje a gente tem
uma interseção entre usar os nossos perfis pessoais como perfis profissionais, por exemplo, no Facebook. E isso muitas vezes gera confusão, gera, né, a tia falando uma coisa no seu post profissional ou vice-versa, ou alguém publicando uma foto que o profissional né, seria estranho ver. Então, eu queria dica de vocês sobre como lidar com isso, porque, ao mesmo tempo, também eu enxergo que o uso das redes sociais pessoais né, de uma maneira mais profissional é bem interessante. Então, eu queria saber um pouco da opinião de vocês e dicas sobre isso. Essa é uma pergunta legal. Eu tenho algumas experiências de gente da família fazendo comentários em posts profissionais. No início eu achava estranho, né? Uma tia lá no interior do Espírito Santo, João Neiva, onde eu nasci, comentando num post que eu fiz junto com o meu chefe lá dos Estados Unidos. Então, tinha essas, mas depois você vê que isso é você, né? Isso é você. Então, hoje, quando as pessoas procuram, eu acho super estranho quando eu vou atrás de alguém e você só vê foto de paisagem, parece um perfil fake, né? Então, puta, tem lá o cara de short, de camiseta, né, na praia, com um cachorro, sei lá. Eu acho que dá uma sensação de que aquela outra pessoa que você não conhece ainda é uma pessoa real, é uma pessoa que tem os problemas, tem skills, tem amigos, tem gente que não gosta muito, que fala, né, tem gente lá que faz um comentário, pô, nem parece você, né? Tipo, sei lá, tá bonito hoje, né? Pô, nem parece você, né? Aquela coisa assim maravilhosa. Então, assim, eu acho que essa coisa teve um merge, realmente, do perfil profissional com o perfil pessoal. Acho que as pessoas querem realmente entender da onde que saiu aquele cara, da onde que veio, e eu acho que isso faz parte da vida. Tá? No início, como eu falei, ficava meio estranho, mas não, é normal. Assim, obviamente a ferramenta, ela tem, você pode publicar coisas gerais, então uma palestra como essa, vou tirar uma foto com vocês, vou fazer questão e vou botar no meu perfil público. Né, coisas das minhas viagens lá com a minha família, vai ficar só para os meus amigos. Né? Então, eu acho que tem uma seleção de conteúdos, coisas dentro de grupos específicos. Vou falar de desenvolvimento em React. Aí, vou procurar um grupo web que eu participe e não vou botar no meu perfil. Então, eu acho que a questão da seleção, ela existe. Mas eu acho que não dá para você fechar tudo no perfil. Vou falar... minha experiência, tá? Gente, meu Facebook é Dani com Y Carvalho. Podem me adicionar. Seguinte, eu sou uma só pessoa. Eu não divido o meu pessoal e o meu profissional. Porque trabalhar com startups é meu estilo de vida, é o que eu amo fazer. E as pessoas que convivem comigo no trabalho, no dia a dia, nas aceleradoras, nas comunidades, e onde quer que eu esteja, são os meus amigos pessoais. São as pessoas que fazem parte da minha vida, que frequentam minha casa, que jantam comigo, que eu peço ajuda. Então, não dá para ser duas pessoas. Mas eu descobri que o Facebook, para mim, ele é onde eu me mantenho no movimento, onde as pessoas sentem o que eu estou fazendo e qual que é o ritmo da minha vida, né? E cada vez que eu mostro um pouco mais do que eu estou fazendo, do que está acontecendo, abre portas e as pessoas querem saber, você fez isso, quero que você faça para mim também, como que é dessa forma? E chegou um ponto que uma outra empresa que eu atendo, ela não fazer um perfil oficial dela no Brasil ia demorar e ser tão burocrático que eles me usam o meu perfil pessoal para postar o dia a dia, né? Estou aqui falando disso com essa galera aqui. Então, eu uso a minha rede do Facebook para fazer isso. E isso gera negócio para mim. E não só para mim, mas para as pessoas que convivem comigo. Então, quando eu comecei o meu hashtag Café Comigo, antes eu postava só a xícara de café no Instagram. Aí depois as pessoas falavam assim, vamos tirar foto, né? Mostrar que a gente está aqui. E chegou num ponto que... às vezes eu posto que eu estou tomando um cafezinho com o Dário, as pessoas querem... Quem é o Dário? Querem conhecer. O que vocês estão tramando? Qual que é o próximo passo? O que vem aí? E tem lugares também que já me oferecem para estar... eu já ganhei um café de graça num estabelecimento, porque eu estou lá e está nesse nível, né?
Então, no Festival PEF lá em São Paulo, eu ganhei uma cafeteira do Dolce Gusto, me deram vários cafés. E está sendo legal para as pessoas que eu estou postando o meu cafezinho, porque geraram novos parceiros, gerou sociedades e projetos bacanas, não só comigo, mas com as pessoas que quiseram conhecer quem que estava comigo. Então, essa é a minha experiência. Assim, eu estou lá sei lá, sou eu. E é o meu dia a dia. Já postei que eu estou aqui em BH, com essa vista linda desse céu, dessa mata que tem aqui atrás, e daqui a pouco eu vou postar uma foto com vocês. Eu concordo com o Dário, eu acho que é caminho sem volta. Já era, tá tudo misturado. Não tenho nenhuma dica. E eu só dou graças a Deus de não ser um profissional de mídias sociais que gerencia o perfil de alguma empresa. Porque toda vez que esse cara confunde perfil profissional com pessoal, ele está demitido. Então, assim, eu acho que nesses casos não tem jeito, mas no dia a dia, quem tem que ter um cuidado muito grande, né, tá começando a ficar enrolado, assim, porque tá cada dia uma coisa mais misturada com a outra mesmo. Faça a rede social do Cubo, viu, gente? Cubo_networking. Segue lá. Muito bom. A foto que eu tirei com a Dani, a primeira pessoa que comentou, eu olhei assim, a pessoa, ela fez uma coisa carinhosa, tinha um pano na cabeça, eu achei curioso, abri, era uma freira de caridade, ela é amiga de uma freira, e aí eu fiquei com medo da freira me adicionar, eu falei, acho que eu vou... A freira lá, mas bem, gente, muito bom, viu, professor? Parabéns, Mariana, toda a equipe, sensacional o que aconteceu aqui hoje à tarde. Muito obrigado, Felipe, Dário, Daniela. Sim, obrigado por vocês terem vindo de São Paulo, de Vitória, né? Extensão de Minas. O Felipe que é daqui. E eu acho que agora é o momento da gente encerrar, convidar o professor Ronaldo para falar um pouquinho. E, na sequência, o coffee break para a gente se conectar ainda mais, né, professor? Mariana... Vamos lá, Maria. Aproveita que você está com a roupa bem chique hoje. Entrou há pouco tempo no Facebook, então ele está com medo do pessoal adicionar ele e pronto. Deus vai ver que é isso, não sei. Bom, gente, eu achei que faltou um depoimento seu, Paulo Renato. Eu esperava alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, né, assim, sem dúvida, né, esse debate, acho que se não fosse o Paulo Renato colocando o tempo para terminar, a gente poderia continuar essa conversa aqui. Então, a gente está querendo convidar vocês para continuar essa conversa lá fora. Tem algum salgadinho, alguma bebidinha para a gente poder molhar a palavra, como dizia o povo lá em Sete Lagoas. E sem dúvida nenhuma, para nós, o BHTEC, acho que foi um aprendizado muito grande. A gente tem muitos desafios aqui de interação, de até que ponto que você formula a interação entre pessoas, até que ponto que você sai de cena e como é que você faz para manter esse espírito. Então, foi um aprendizado muito grande aqui, com certeza, para a gente. E, mais uma vez, reforçar, quer dizer, para nós um orgulho ter uma empresa não residente aqui participando do painel, né, e mostrando toda essa competência, e por isso mesmo é que a gente entende que quanto mais, querendo ou não, esses encontros pessoais são super importantes para fortalecer aqui a nossa rede, o nosso momento. Reforçar, então, que as empresas, né, de tecnologia que não estão aqui, de fato, podem se inscrever como não residentes do parque. A gente tem uma chamada de fluxo contínuo para isso. E a ideia é exatamente fomentar a atração de empresas que, por alguma razão, não estão aqui, seja por falta de espaço ou por falta de interesse, né, de não ser do modelo de negócio dela. Eu queria dar um informe, aproveitar aqui o merchan, para falar que a gente está com sala aberta. Tá? A gente está no meio de um processo de ocupação do prédio, e a gente ontem, né, estamos fechando, a gente vai formalizar as empresas que foram selecionadas já, mas a gente não ocupou o espaço todo, e a gente tem espaço aqui para empresas de tecnologia inovadoras, mais ou menos com esse perfil do que tem lá no Cubo, né? Então, a gente tem empresas aqui que estão lá também, tem presença no Cubo, tem presença no parque. A Samba, a TakeNet, o iCarbon está buscando isso. Eu acho que tem muita gente todo mundo que tem um ponto comercial, todo mundo tem que vender em São Paulo. E se vender com ambiente, né? Vender num ambiente tipo Cuba, acho que é totalmente diferente, né? Bom, então, já fiz o merchan das salas.
das não residentes e o merchan da próxima palestra, né? Então, a próxima mesa redonda na semana que vem, que vai fechar o TechCon, né, desse ano. Dia 16 a gente vai ter a Google, o Bertier Ribeiro Neto, diretor do Centro de Engenharia do Google América Latina, o Marcelo Monteiro de Miranda, CEO da Precon Engenharia, e o Fernando Kreutz, diretor-presidente do Grupo FK Biotecnologia. E como mediador, um diretor da TechNet, o Roberto Costa de Oliveira. Então, a gente vai manter o nível da mesa. A gente espera que todos vocês voltem aqui semana que vem e participem também dos próximos eventos que o Parque promove rotineiramente. Então, vamos lá. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Paulo Renato, e aos convidados.